Graça e paz, meus irmãos, que Deus em Cristo continue abençoando a nossa vida. E mais uma vez a gente está aqui para adorar e bendizer o nome do nosso Deus e do nosso Senhor. Cante essa canção. Cante ao Senhor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Deus é muito bom, muito maravilhoso. E Cristo, Jesus, é o motivo da nossa canção. Eu te convido a cantar mais essa canção com a gente. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar.
passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te cubra com suas bênçãos, suas maravilhas. Amém. Olá, queridos. Boa tarde, boa noite ou bom dia, dependente aí do horário que você vai assistir, né? Hoje estamos aqui para cultuar a Deus, né? Mais um culto de celebrando a recuperação, um trabalho que é voltado para as pessoas que têm qualquer tipo de vício, qualquer tipo de dependência, a pessoa que quer se tratar em alguma área. Nós nos reunimos todas as quintas-feiras para buscar a Deus e juntos vencermos essas lutas, né? E eu também faço parte desse projeto, também faço parte desse trabalho, e nós estamos aqui neste dia para trazer uma mensagem da parte de Deus para o coração de cada um dos irmãos, né? E hoje nós vamos falar que a nossa recuperação está em Cristo. Nossa recuperação, a minha recuperação, a sua recuperação, ela está em Cristo Jesus, né? E para a gente melhorar esse entendimento daquilo que a gente quer falar, eu queria que a gente pensasse um pouco na recuperação de um paciente que, por algum motivo, teve a sua saúde debilitada, né? Ele tá com algum problema e aí ele vai precisar passar por esse processo de recuperação. Então, esse processo de recuperação, ele vai trazer de volta a saúde desse paciente, né? Ele vai trazer esse paciente uma novidade de vida, né? Vai trazer a restabilização dessa pessoa, né? Então, esse processo de recuperação, ele requer alguns cuidados e também requer muita atenção, né? Mas antes da gente falar nesse processo de recuperação, como se dá, a gente precisa entender, né, que antes desse paciente entrar nesse processo de recuperação, ele chegou ali com uma enfermidade, ele chegou ali num estado clínico onde a saúde dele não estava boa, não estava legal. E a gente vai aí dentro desse parâmetro conversar um pouquinho no livro de Efésios, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Nós vamos ler Efésios número 2, de 1 ao 5. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa situação, né? De como a situação que nós estávamos e aquilo que Deus fez para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos uma novidade de vida. Então, no capítulo de número 2, versículo de 1 ao 5, diz assim, no livro de Efésios: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera nos corações do que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, né? E nós vamos ler só até aqui. E nesses três primeiros versículos, né, Paulo ele vai destacar aqui o nosso estado. Ele vai destacar aqui qual a nossa situação,
Qual era a maneira que nós chegamos? Qual era o nosso estado clínico que a gente éramos e que nós somos sem ter Cristo em nossa vida? Então, essa leitura do livro de Efésios, nos primeiros versículos, ela vai destacar justamente isso. A nossa desgraça e a nossa podridão. Nós, sem Cristo, nós estamos tendenciosos à podridão total, à desgraça total, né? E como ele destacou aqui em alguns pontos, nós estamos entregues aos nossos pecados. Nós somos entregues aos nossos pecados. Então isso é mais um agravante para a nossa situação. Nós estamos em desgraça e podridão total, nós estamos entregues aos nossos pecados, nós somos dominados pelo sistema desse mundo que é dominado por Satanás. Então, é esse sistema que rege a gente quando a gente está longe de Cristo Jesus. Quando o nosso estado crítico se encontra, nós não encontramos Jesus nele. Então, esse é mais um agravante quando nós estamos sem Jesus. Então, a nossa situação, como destacado aqui no texto, era de morte. Nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos. Morte total. Nós não tínhamos nada de bom. Nós não tínhamos nada que prestava. E no finalzinho do versículo de número 3, ele diz assim: nós éramos merecedores da ira. Da ira de quem? Da ira de Deus. E quando a ira de Deus está sobre o homem, isso é muito ruim, porque a ira de Deus sobre o homem não há salvação. A ira de Deus sobre o homem não há recuperação. E nós estávamos nessa situação. E isso tudo vale destacar o que Paulo preza aqui no início. Ele diz que nós nos encontrávamos nesse estado, nós encontrávamos nesse quadro clínico de morte, de podridão, de desgraça total. Nós nos encontrávamos nesse quadro clínico por conta da nossa desobediência e por conta dos muitos pecados que nos rodeiam. É assim, por causa da sua desobediência, de seus muitos pecados. São essas coisas que nos levam para a morte, são essas coisas que nos faz estar numa situação de morte. A nossa desobediência a Deus, quando nós damos as costas para Ele. Quando nós entramos em rebelião contra Deus, o nosso estado é de morte. E nosso meio hoje, muitas pessoas estão nessa situação, uma situação totalmente horrível, porque estão em desobediência com Deus. E às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, nos taxamos como evangélicos ou como os discípulos de Cristo, mas na verdade nós estamos mortos, porque nós estamos em constante desobediência a Deus. Nós não queremos saber dele, nós só queremos aparecer e parecer que somos discípulos dele, mas na verdade nós estamos em constante desobediência. E é necessário tomar cuidado com isso. Quando estamos sem Cristo, não há salvação. Quando estamos sem Cristo, não há mudança. E falando sobre o celebrando a recuperação, quando nós estamos sem Cristo, não há o que celebrar, não há o que comemorar, não há o que festejar. Porque não há recuperação. A nossa recuperação só se dá se nós estivermos nele. Então, fora dele, não tem o que comemorar. Fora de Jesus, longe de Jesus, não há recuperação. E a gente vai continuando e vai entendendo que sem Jesus em nossas vidas, só nos resta a ira de Deus sobre nós. Isso nos leva à destruição contínua até a morte.
É uma destruição, porque a ira de Deus está sobre nós. E nós precisamos atentar para isso. E buscar obedecer a Cristo. E buscar entender o que se passa aqui a partir do versículo de número 4. E ao entender isso, crer nisso e viver por essa palavra. A partir do versículo número 4, chega então a nossa recuperação. E a partir do versículo de número 4, a gente vai poder ver Deus cheio de amor e misericórdia, nos trazendo vários motivos para celebrar, nos trazendo vários motivos para comemorar. A partir do versículo de número 4, nós podemos dizer que chegou a nossa recuperação. E aí nós podemos nos alegrar. Versículo de número 4 diz assim: mas Deus é tão rico em amor, em misericórdia, e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nosso pecado, Ele nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, através de Jesus Cristo, Ele nos amou tanto, e com toda a sua misericórdia, Ele derramou para que eu e você, através do sacrifício de Jesus Cristo, pudéssemos ter vida. E o massa é que, se a gente pensar, o nosso quadro clínico, ele era desesperador. O nosso quadro clínico não era simplesmente de um paciente doente, um paciente que estava cometido de alguma enfermidade. Não, nós estávamos mortos. Mas o poder de Deus nos resgatou dessa morte. O poder de Deus nos resgatou dessa podridão total, através de Jesus Cristo, e nós podemos ter vida. Então, quando nós entendemos este versículo, quando nós cremos neste versículo e passamos a viver em obediência a Cristo, e quando nós passamos a viver em obediência a Cristo, nós vamos encontrar salvação nele, nós vamos encontrar libertação dos nossos vícios. Nós vamos encontrar nele perdão para os nossos pecados. Nós vamos encontrar nele homens e mulheres obedientes à palavra dele. Nós vamos amar ao nosso próximo. Nós vamos ter os nossos medos lançados fora. Nós vamos poder celebrar a nossa recuperação. Então, quando nós passamos a viver uma vida de obediência, dedicada ao Senhor, nós vamos poder celebrar a nossa recuperação. Só para a gente finalizar, no livro de Ezequiel, capítulo de número 36, versos 26 e 27, o Senhor vai dar uma orientação a nós. Diz assim, Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer aos meus estatutos. Cara, isso é maravilhoso. Celebrar a recuperação, né, para que eu e você celebre a nossa recuperação, é necessário obedecer a Cristo todos os dias. Então, celebrar a nossa recuperação tem a ver com obediência a Cristo. E viver como um homem, viver como uma mulher recuperada, é viver em obediência a Cristo todos os dias. E essa é a minha luta e essa é a nossa luta. E esse tem que ser o desejo do nosso coração. Esse tem que ser o nosso anseio pelas vontades do nosso Deus, né? Porque Ele nos deu um coração novo, um espírito novo. Ele removeu de nós, né? Aquilo que é dito aqui no versículo de número 4, é também colocado aqui no capítulo do livro de Ezequiel.
Capítulo de número 36, ele tirou de nós esse coração de pedra, esse coração ruim, que só nos levava para a desgraça, que só nos levava para a morte. Ele tira de nós, ele traz um espírito novo, traz um coração de carne. E ele diz, eu porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam os meus decretos e tenham o cuidado de obedecer aos meus estatutos. Então nós somos chamados para viver em obediência a Deus. Precisamos celebrar a nossa recuperação todos os dias. E olhar para Cristo, olhar para aquele sacrifício, olhar para aquela maravilha que Ele fez, é motivo de comemorar. E nós comemoramos também com obediência à sua palavra, com um coração novo, com o Espírito palpitando dentro de nós em fazer a vontade dEle todos os dias. Mas para isso é preciso luta, para isso é preciso arrependimento, para isso é preciso mudança de vida. E é esse desafio que eu queria deixar para vocês que estão me ouvindo nesse momento. Busque a viver uma vida digna que agrade a Deus. Uma vida que você tenha motivos para celebrar, não só motivos para ficar tristes ou motivos para ficar cabisbaixo. Não, uma vida que você tenha motivos para celebrar. E celebrar aquilo que Deus fez através de Jesus na minha e na sua vida. Nós possamos lutar para obedecer a Cristo todos os dias. Que esse possa ser o desejo do nosso coração. Porque o Espírito que há em nós, ele clama em obedecer a Cristo. Então que nós possamos nos dedicar todos os dias a viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Que Cristo nos abençoe, abençoe a tua casa, trazendo paz, trazendo consolo e muita alegria para cada um dos irmãos. Abraço, valeu!